Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira, né? Nós estamos com o maior prazer aqui com todos. O assunto hoje é extremamente interessante, né? Um órgão vital, que são os rins. Nós vamos até iniciar aqui o compartilhamento de tela, né? Mas nessa parte introdutória, eu gostaria de pedir a você que está aqui que relembre as pessoas que você fez o convite durante o dia, durante os dias anteriores, para que eles e suas famílias também possam ter esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Ao mesmo tempo, eu quero muito agradecer aos que estão aqui pela primeira vez. Muitos de vocês receberam o link, a pessoa te fez um convite, te enviou o link durante o dia, talvez até te relembrou pouco antes do início da apresentação. Então, é a você que eu quero me dirigir aqui agora para dizer duas coisas. Primeiro, te dizer que a pessoa que te enviou esse link, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Olha o que eu estou te falando. A pessoa que te enviou este link, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Fique até o final da apresentação e depois chegue à conclusão se nós estamos exagerando ou não. Mas, repito, a pessoa que te enviou este link, ela deseja, se interessa profundamente no seu bem-estar. E, ao mesmo tempo, dizer a você o seguinte, para você estar presente, você talvez fez algum ajuste, desistiu de um compromisso, enfim, do lazer, do convívio, talvez com algum familiar, um passatempo preferido, e estar aqui. Então, já que você tomou providências para estar presente nessa apresentação, a nossa parte aqui é fazer valer a pena para você. E nós temos certeza que vocês ficarão muito satisfeitos, muito felizes com todas as informações que irão ouvir. Então, eu não poderia começar a apresentação sem dizer, né, e sem expressar a nossa sincera gratidão por você estar presente assistindo nessa noite. Ok? E, logicamente, que ainda dá tempo de você enviar o link, relembrar as pessoas que você fez o convite durante esses dias. Vamos, então, compartilhar a tela para que possamos, de fato, dar início à nossa apresentação. Bom, o assunto hoje é este órgão vital, que é os rins. Ele é chamado de órgãos gêmeos. E você, logicamente, vai entender o motivo pelo qual ele é chamado de órgãos gêmeos, né? Nós temos dois rins. Vamos entender hoje as funções dos rins. Algumas funções vão ser surpreendentes. Vocês irão ver que os rins têm íntima relação com o pH sanguíneo, com a acidez e alcalinidade do corpo, tem íntima relação. Mas não só isso, são funções vitais. Afinal de contas, o rim ou os rins, eles são considerados o filtro da vida. A vida do ser humano passa por esse filtro, né? E, na verdade, não só do ser humano, né? Os próprios animais, eles também têm os rins. E a vida dele também passa por esse filtro da vida. Bom, vamos começar, então, a entender, né, sobre esse órgão, que é chamado de órgãos gêmeos. Mas, além de ser chamado de órgãos gêmeos, os rins, ele tem, na sua anatomia, a forma de um grande grão de feijão. Já tinha prestado atenção nesse detalhe? A forma dos rins se parece com um grande grão de feijão. E, normalmente, os humanos têm dois rins, um em cada lado da coluna vertebral, ali na região lombar. Agora, olha que interessante, o tamanho, o comprimento, largura. Cada um dos rins, eles têm ali cerca de 10 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. E olha o peso, entre 110 a 170 gramas, né? Para nós entendermos um pouquinho da sua anatomia. Agora, os rins, eles estão envolvidos por uma fina membrana, que é a chamada cápsula renal, e já já você vai ver um pouquinho mais dela. Agora, olha o trabalho dos rins, né? Eles recebem cerca de
1,2 litros de sangue por minuto. Então, a cada minuto, os seus rins recebem de impulsionamento do coração, né, de sangue bombeado pelo coração, 1,2 litros de sangue. Podemos afirmar que os rins, eles filtram todo o sangue de uma pessoa cerca de 12 vezes por hora. Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue dentro do seu organismo. E os rins filtram todo o sangue de uma pessoa, notem, cerca de 12 vezes por hora, não é por dia. A cada hora, 12 vezes, os seus rins filtraram o sangue. E aqui você tem um pouco dessa anatomia dele, né? Você enxerga aqui, por exemplo, essa parte aqui é a cápsula renal, né? Essa aqui é a cápsula renal inferior, ela envolve todos os rins, né? Você vê as veias, as artérias, mas eu quero chamar a sua atenção para, dentro da anatomia dos rins, essa parte aqui 13, que está destacada em amarelo, que são os néfrons. Eles são túbulos, estão vendo? Dentro dos rins. E é nessa parte dos rins que nós vamos nos concentrar. Os néfrons, que é parte vital, essencial para o bom funcionamento dos rins. Ok? Vou até te mostrar aqui na imagem seguinte, né? Você vai conseguir enxergar melhor os néfrons. Eles são tubos por onde passam o sangue a todo momento. Nós vamos começar a entender a função vital dos néfrons, que são esses tubos e a unidade básica de filtração dos rins. De novo, vamos às curiosidades. Os néfrons, que são esses tubos dentro dos rins, existem mais de 1 milhão de néfrons em cada rim. Existe uma estimativa de que cada rim ele vem a ter 1.200.000 néfrons. Ele é um sistema tubular, né? Como se fossem encanamentos. Só que, logicamente, não é estático, né? Eles são maleáveis, flexíveis. É um sistema tubular em cada néfron. E ele tem, em média, cerca de 3 centímetros de comprimento e apenas 0,05 milímetro de largura. Agora, imagine. Se fosse possível desenrolar todos os túbulos de néfrons de um rim, isso se estenderia por aproximadamente 30 quilômetros. Detalhe, de apenas um dos rins. Se fosse possível desenrolar todo esse complexo tubular, que são os néfrons dos rins, se estenderia por 30 quilômetros. É impressionante, não acha? Nós estamos falando da anatomia dos rins, porque o que nós vamos entender sobre saúde, nós primeiro precisamos entender um pouco das suas funções, do que ele faz. Então, o néfron é a unidade básica de filtração. Eles são responsáveis pela produção da urina, processam os fluidos que não são mais úteis e descartam na urina. Quando várias substâncias forem reabsorvidas e os processos concluídos, um organismo normal ele chega a expelir cerca de 2 litros de resíduos em forma de urina a cada 24 horas. E isso passa pelos néfrons, que é essa unidade básica de filtração dos seus rins, o sistema tubular dos rins. Mas olha que informação interessante. Dentro do trabalho dos néfrons, o ser humano normal, com organismo saudável, ele expele cerca de 2 litros de resíduos pela urina. 2 litros de urina são descartados diariamente, em média, a cada 24 horas, né, num organismo saudável. Aí você já começa a calcular, né? Se eu venho a expelir 2 litros só na urina, e que dizer da transpiração, da saliva? Então, eu preciso fazer uma reposição. Então, você já começa a enxergar, basicamente, a quantidade que você também precisa repor. Então, entendemos que os néfrons é a unidade de filtração, um sistema tubular dos nossos rins. Agora, qual é a função principal dos rins? Aqui está. A função principal do rim é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. A doença crônica renal
ela leva a uma redução dessa capacidade. E quando isso se prolonga por 3 meses aproximadamente, aí é considerada uma grave perda renal. Mas os rins não têm só essa função de descartar resíduos pela urina. Isso é que é interessante. Não é só essa função dos rins. Os rins têm múltiplas funções e todas elas são fundamentais para a sua vida, para que o seu organismo ele se mantenha vivo e funcionando. Lógico que não dá para abordar aqui todas as funções, mas vamos destacar aqui as funções principais dos rins. Primeira delas, né? A excreção de produtos finais de diversos metabolismos. Destaca-se a eliminação de ureia, creatina, as toxinas do sangue. Elas também são descartadas pela filtração dos rins. Os rins produzem hormônios como a eritropoetina. Eles produzem esses hormônios. Outra função dos rins, e essa é muito interessante, controle do equilíbrio hidroeletrolítico. O que é isso, né? É os níveis normais de cálcio, sódio, potássio, fósforo, magnésio. Então, os rins são responsáveis por manter esse equilíbrio do cálcio, do sódio, do potássio dentro do seu organismo. Além disso, os rins também estão envolvidos diretamente no controle do metabolismo ácido básico. O que isso significa? O controle de pH sanguíneo, o controle de pH do seu organismo. Então, esse controle de pH, ele envolve o tamponamento químico, envolve a atividade dos pulmões, logicamente, mas também envolve a atividade dos rins. Então, o contrário da acidez, que é o corpo alcalino, ao contrário de ácido, passa também pela função dos rins. E nós vamos ver isso aqui já já, a importância do seu corpo e o seu sangue, ele está com os padrões de alcalinidade corretos. Isso vai facilitar em muito o trabalho dos rins. E, logicamente, os rins também estão envolvidos no controle da pressão arterial. Né? Estão envolvidos no controle da pressão arterial. Nós vamos ver um vídeo e ele vai fazer um resumo das funções dos rins. Preste muita atenção nesse vídeo. Você sabia que os rins integram um conjunto de órgãos responsáveis pelo equilíbrio interno do nosso corpo? São eles que eliminam grande parte das toxinas do sangue, filtrando essas impurezas para formar a urina. Os rins são um par de órgãos de cor marrom avermelhada localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Todo o nosso sangue é filtrado várias vezes ao dia por eles, fazendo com que o sangue que passa aos rins retorne limpo ao coração e, assim, todas as toxinas sejam eliminadas pela urina. Mas quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue, pois o filtro não está funcionando corretamente. As principais causas de alteração da função renal são hipertensão arterial, diabetes e infecções urinárias repetidas. Por isso, fique atento a um ou mais desses sinais. Redução do volume urinário. Urinar muitas vezes, principalmente à noite. Urina com aspecto sanguinolento. Urina com muita espuma. Dor lombar que piora ou não com movimentos. História de pedra nos rins, pressão alta, inchaço, uso crônico de certos medicamentos. Caso você tenha pressão alta, diabetes ou infecções repetidas, ou perceba algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser que você já esteja ou virá a ter os rins funcionando mal. Em caso de necessidade, o SUS oferece tratamento integral para os pacientes renais crônicos, que inclui hemodiálise e, em casos mais graves, transplante de rim. Mas você pode evitar qualquer complicação nos rins com medidas simples, como evitar medicamentos que fazem mal aos órgãos, não fumar, além de manter um peso saudável e manter controlada a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue. Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenir doenças renais.
Bem, pessoal, o vídeo é muito claro, né? Mostra a relação de doenças como a pressão alta, diabetes, o excesso de peso. Tudo isso tem impacto direto nas funções vitais dos rins. E chama a atenção para evitar alguns hábitos, né? Inclusive fumar, a falta de exercícios. Então, os rins precisam ser bem cuidados, né? Esse órgão gêmeos, ele precisa da nossa atenção. Agora, olha que pergunta interessante. Como que os rins eles conseguem eliminar as toxinas? De muitas maneiras, o trabalho dos rins é parecido com o de filtros. Os rins trabalham para conservar o corpo livre de toxinas, porém é uma tarefa bastante complexa. Não é tão simples, né? Os rins agem como um filtro, onde os furos devem ter tamanhos específicos. Se forem muito grandes, as substâncias que deveriam permanecer em nosso organismo são eliminadas, como as proteínas. Então, não pode ser muito grande. Se os furos começarem a diminuir demais, substâncias que deveriam ser eliminadas, como as toxinas, começam a ser retidas. Então, você percebe que requer muito equilíbrio. Todo o nosso sangue, ele é filtrado várias vezes por dia, né, 12 vezes por hora, fazendo com que o sangue que chega aos rins, através da artéria renal, volte limpo ao coração. Então, o sangue chega aos rins, ele faz esse trabalho de purificação, de filtragem, e devolve para o coração, mais limpo. E assim, todas as toxinas são eliminadas na forma de urina. Quando os rins não funcionam apropriadamente, essas toxinas se acumulam no sangue, e aí é um problema. O filtro não está funcionando corretamente. E é importante lembrar também que o tamanho do filtro, né, reduzir a ponto de não passar mais nem água, a pessoa para de urinar. E isso faz com que mais toxinas se acumulem ainda mais rapidamente no nosso organismo. Agora, vamos ver a relação dos rins com a pressão sanguínea. Ao contrário do que muitos pensam, a pressão alta, a hipertensão, ela pode ser a causa ou a consequência de uma enfermidade renal. Isso é interessante porque, às vezes, a pessoa está tomando um medicamento para a pressão alta, mas a origem do problema, a verdadeira causa, em muitos casos, pode ser um problema renal. O controle da pressão arterial sanguínea é uma das funções dos rins. É uma das funções dos rins. Então, esses órgãos, eles controlam a concentração de sódio, o sal, né, por assim dizer, e a quantidade de líquidos no corpo. E quando os rins falham e não cumprem essas funções vitais, a pressão sanguínea pode se elevar, aí você tem inchaços, edema e elevação da pressão arterial e outros problemas. Além disso, olha como que os rins estão envolvidos na questão da pressão arterial. Os rins, eles produzem uma enzima que se chama renina. Isso é interessante. Essa substância, ela estimula a produção de um hormônio que eleva a pressão sanguínea. Se os rins não funcionarem corretamente, a renina é produzida em excesso. E qual é o resultado? Hipertensão, excesso de renina. E a hipertensão prolongada, ela danifica os vasos sanguíneos. De novo, falha renal. Então, veja a íntima relação, né, entre o bom funcionamento dos rins e a pressão arterial. Mas os rins também estão envolvidos na formação dos ossos. Olha quanta coisa importante passa por esse órgão gêmeos, né? A formação dos ossos sadios, eles necessitam das funções normais dos rins. Eles são responsáveis pela regulação da concentração de cálcio, de fósforo no sangue, e sabiam que os rins, eles produzem uma forma de vitamina D, uma forma chamada calciferol. Então, os rins, eles são fundamentais para o perfeito funcionamento do sistema ósseo, tanto na formação deste, né, como também durante toda a vida, em se manter livre de osteoporose, ter ossos sadios, está diretamente envolvido com a função dos rins.
Bem, mas os rins também estão envolvidos no sangue. Os rins, eles produzem um hormônio chamado de eritropoetina. E qual que é a função desse hormônio? A EPO, né? É a maturação, ali o controle, produção dos glóbulos vermelhos sanguíneos lá na medula óssea também. A ausência da eritropoetina resulta em anemia. Então, de novo, o bom funcionamento dos rins pode prevenir anemias. Então, a eritropoetina está envolvida, né? Tanto no controle como na produção. Agora que vimos um pouquinho desse órgão vital, suas funções, infelizmente, a população mundial não cuida desse órgão, desconhece suas funções. E o pior, muitas pessoas têm problemas renais e algumas desconhecem. Nós vamos abordar aqui as principais causas de enfermidades nos rins e as doenças principais. É impossível detalhar cada enfermidade, né? Esse assunto aqui dos rins, nós teríamos palestra para 10 horas, mas é impossível. Então, falando dos rins, vamos falar primeiro da doença dos cálculos renais, pedra nos rins. As pedras nos rins, notem, elas são formadas por pouca ingestão de líquido, desidratação, o consumo elevado de sal, o consumo elevado de proteínas e, notem, a acidez do organismo. Então, a formação dos cálculos renais, eles têm íntima relação, estão diretamente ligados ao organismo ácido. Só que essas pedras, muitas vezes, se movimentam e descem pelo canal da uretra. Isso causa muita dor, porque houve, logicamente, uma obstrução ali no fluxo urinário e também dilatação do rim. Então, é complicado. Se complica ainda mais se houver infecção urinária e há casos que há risco envolvido de vida. Imagine, né? Outra doença, a pielonefrite, que é uma infecção renal. É causada por uma bactéria, né, lá na bexiga, a cistite, e ela sobe até o rim. Isso causa febre, dor e muitas vezes requer internação hospitalar. Os cistos renais, também uma outra doença, são bolhas, né, que se formam no meio do rim. Agora, atentem para esse detalhe. É muito comum os cistos renais, tanto em homens como mulheres, após os 40 anos de idade. Então, os cistos renais, né, são bolhas que se formam no meio do rim. E, logicamente, também, uma outra doença que acomete os rins é o câncer, ou tumor, né? Tumor ou câncer. Não é frequente, felizmente é raro o caso de câncer nos rins, mas ele ocorre devido à alta frequência dos cistos renais. Os tumores são lesões sólidas, já os cistos contêm líquidos no seu interior. Então, geralmente, os tumores, eles são malignos, né? Outra doença, insuficiência renal. O rim, ele perde a sua capacidade de filtrar, de eliminar os resíduos. E aí, doenças como diabetes, hipertensão arterial, se não forem bem controlados, podem levar à insuficiência renal. E o progresso da insuficiência renal pode levar à necessidade da hemodiálise, ou até mesmo de um transplante. Mas, de novo, né? Diabetes, hipertensão devem ser controlados para que não se percam as funções vitais do rim. E a hemodiálise, né? É um processo extremamente doloroso, é um procedimento no qual uma máquina filtra, limpa o sangue, faz parte do trabalho que o rim doente não consegue mais fazer. É um procedimento que se retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Agora, olha os números, né? Todos os anos, apenas no Brasil, são dados do Brasil, anualmente, 21 mil pessoas entram para a hemodiálise. Todos os anos, 21 mil pessoas. E para complicar ainda mais, e o dado é assustador, 15% desses 21 mil que entram para a hemodiálise
tem mortalidade. Então, veja a importância de nós cuidarmos desse órgão vital. E aí, nós nos deparamos com o coronavírus, com a pandemia. E, novamente, esse órgão foi drasticamente afetado pelo coronavírus. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, algumas condições geradas pelo vírus nos pacientes interferem no funcionamento dos rins. A ventilação mecânica, a insuficiência cardíaca e até mesmo a pneumonia causada pelo Covid-19 geraram insuficiência renal nos pacientes, mesmo que eles não tivessem quadro anterior. Pessoas que tinham os rins saudáveis se depararam com a Covid, foram acometidos com a mesma, e isso trouxe insuficiência renal. Imagine, né? Bom, o vírus também afeta o sangue, e ele gera coágulos, né? Que também impacta o processo de filtragem do sangue. Mas os rins têm essa função de filtrar o sangue. Isso também acontece através dos pequenos capilares, que são mais finos do que um fio de cabelo. E aí, eles são muito suscetíveis a coágulos. E, logicamente, há ali um entupimento aos trombos, né? É estimado que de 30% a 40% dos pacientes do coronavírus que utilizaram ventiladores na UTI desenvolveram problemas renais. Notem, de 30% a 40% dos pacientes que utilizaram ventiladores na UTI desenvolveram problemas renais. Então, realmente, uma coisa atrás da outra, né? Mas vimos como é importante cuidar desse órgão que é vital, é o filtro da vida. Mas, diante de tudo isso que nós vimos, todo o trabalho dos rins, as várias doenças que acometem o mesmo, vem uma boa notícia. E é o que eu vou te mostrar agora. Nós vamos ver um estudo científico e nós vamos ver a correlação desse estudo com os rins. E o estudo, ele apontou que a água tratada magneticamente pelo xilocimol beneficia os rins, prevenindo enfermidades, melhorando o seu desempenho, facilitando o seu trabalho de filtragem. Inclusive, eu trouxe o estudo aqui na íntegra, né? Mas partes tiradas dele para que você possa enxergar. Esse estudo é um estudo muito sério, um estudo realizado com muita seriedade. Tanto é que a comunidade internacional deu plena atenção a esse estudo e realizou publicações em periódicos internacionais, mas periódicos de alta relevância. Esse estudo ele foi apresentado em 2014, 2017 e 2018. Vou até mostrar para você aqui, né? Ele foi apresentado em 2014 e publicado nesse manual de componentes bioativos, né, e alimentos funcionais de Dallas, dentro dos Estados Unidos. Depois, em 2017, nesse outro periódico, que é o Journal of Clinical Densitometry, é um periódico da densintometria óssea. Inclusive, você vê aqui a tradução em inglês, né? Mas lá no alto dá para você enxergar aqui o nome do dispositivo xilocimol. Esse é um periódico que a classe médica e científica de todo o mundo tem no seu maior alto de conceito, altamente conceituada. Para você ter uma ideia, se estima que cerca de 17 milhões de médicos e cientistas no mundo têm acesso a esse periódico. Então, isso mostra também a seriedade do estudo. E depois, em 2018, ele foi apresentado, né, nesse congresso das indústrias químicas de tratamento de água, também a convite. Então, isso mostra o quanto esse estudo foi sério. E esse estudo, envolvendo o xilocimol, aponta os vários benefícios para o funcionamento dos rins. A primeira coisa que o estudo apontou, aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. Bom, esse teor de oxigênio, ele teve um aumento na ordem de 10%. Na ordem de 10%. Mas qual que é o benefício do oxigênio dentro do seu organismo, né? Que você vai ingerir na quantidade de 10% com a água tratada magneticamente pelo xilocimol?
Detalhe, isso aqui é informação da conclusão do estudo científico. E eu pergunto a você, é importante ou não a comprovação científica? Então, lembram que a desidratação, ela reduz a quantidade de sangue no organismo, e isso interfere na quantidade de oxigênio que o rim recebe. E aí, uma baixa oxigenação provoca lesões nas células dos rins. Sabiam disso? Provocam lesões nas células renais. E isso implica em diminuição da sua capacidade de atuação. Então, uma baixa oxigenação sanguínea pode levar à insuficiência renal. Mas o estudo apontou que a ingestão dessa água tem um aumento de 10%. Então, seus rins vai receber esse aporte sanguíneo de oxigênio, de saturação de oxigênio nele. E isso vai facilitar o seu trabalho, vai evitar o surgimento de lesões renais, diminuição das células renais, e, logicamente, não vai comprometer a sua atuação e função que ele precisa desempenhar. Importante isso, né? O aumento do teor de oxigênio beneficia diretamente a função renal. O estudo também apontou que a água tratada magneticamente pelo xilocimol deixa o sangue mais alcalino. Então, mantém o sangue com pH ideal. A acidez excessiva do organismo pode ocorrer quando o corpo produz muitos ácidos. E aí, os rins não conseguem removê-lo. Devemos lembrar que essa acidez pode ser produzida normalmente pelo organismo, ou aumentar devido à má alimentação, estresse, etc. Ou então, quando há algum problema nos pulmões, e os pulmões não conseguem, né, eliminar o dióxido de carbono através da respiração. Aí o organismo fica muito ácido. Mas note, a água tratada magneticamente deixa o sangue e, consequentemente, o seu organismo mais alcalino. Vocês lembram que uma das causas do surgimento das pedras nos rins era justamente a acidez do organismo? Pois bem, aqui o estudo mostrou que a água tratada magneticamente pelo xilocimol torna o organismo mais alcalino. E isso, logicamente, vai impedir o surgimento de cálculos renais e vimos que, em alguns casos, pode levar até a própria morte. Então, novamente, o estudo ele corrobora os benefícios da água tratada magneticamente para os rins, o órgão gêmeos, o filtro da vida, né? Outra coisa interessante, a acidez, ela afeta o pH do sangue, torna a respiração mais profunda e rápida, uma vez que o corpo está tentando liberar o excesso de ácidos no sangue. Aí, sobrecarrega os rins, porque eles precisam excretar uma quantidade maior de ácido na urina. Aí você facilita o trabalho dos seus rins ao ingerir a água tratada magneticamente. Você não vai sobrecarregá-lo. Ele não vai precisar excretar uma quantidade maior do que ele é capaz de realizar. Por assim dizer, você não vai dar um sobrepeso, uma sobrecarga para o trabalho dos rins. Então, novamente, o estudo vai de encontro a isso, a importância, né, da água tratada magneticamente para os rins. Mas não só isso. O estudo também apontou que a água tratada magneticamente ela reduz a viscosidade do sangue, reduz o triglicérides, colesterol, glicose e gordura subcutânea. Vocês viram? Nós vimos no vídeo. É preciso controlar a glicose, a pressão alta, o excesso de peso, para não haver sobrecarga no trabalho dos rins. A viscosidade sanguínea, o sangue viscoso, isso vai exercer um impacto direto renal, porque vai haver uma pressão maior nas artérias, o sangue vai ser mais fluido, então você vai reduzir com a água tratada magneticamente também a viscosidade sanguínea. E conforme diz o estudo, né, pesquisas indicam que a alta viscosidade do sangue é um fator comum de várias doenças, várias enfermidades, principalmente
as cardiovasculares. Então, você tem aí a água tratada magneticamente, que beneficia também nesse trabalho dos rins, né? O sangue se torna mais fluido. De novo, o seu rim não vai se sobrecarregar dentro do seu trabalho. Mas o estudo também apontou a prevenção da osteoporose. E nós já vimos que o trabalho dos rins tem íntima relação com os ossos sadios. Olha o que o estudo apontou. Ele apontou aumento do conteúdo, da resistência e da densidade mineral óssea. Os ossos saudáveis, eles necessitam das funções normais dos rins. Os rins são os reguladores, lembram? Da concentração de cálcio, de fósforo, e produzem a formativa da vitamina D, que são os reguladores de cálcio e fósforo no sangue. E o cálcio é indispensável para ossos saudáveis, mas os rins regulam isso. E o estudo apontou isso também, né, que a ingestão da água tratada magneticamente aumentou o conteúdo, resistência e densidade mineral óssea, prevenção para osteoporose. Então, dentro do trabalho dos rins concernente a ossos sadios, facilitou também o seu trabalho. Então, a água tratada magneticamente é indispensável para o bom funcionamento dos seus rins. E aqui eu vou te mostrar a conclusão desse estudo. Nós temos aqui 5 itens que eles destacaram e veja como cada um eles corroboram ao trabalho dos rins. Primeiro, a redução do sódio ameniza o problema de retenção de líquidos, que é um trabalho dos rins. Reduz a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. Então, você está protegendo os seus rins ao ingerir água tratada magneticamente. Vai evitar a hipertensão. Nós já vimos que a hipertensão pode trazer danos e provocar insuficiência renal. Facilita o trabalho dos rins porque reduziu o sódio, que é uma função dos rins. Também houve redução do triglicérides, né? Isso também beneficia a saúde humana. E uma vez que a redução do triglicérides, logicamente, então também se evita o aparecimento de doenças coronarianas, o que também beneficia os rins, que filtram esse sangue. E olha o item 3. A melhoria sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Então, na conclusão do estudo, este sangue se torna mais fluido, menos viscoso e reduz a possibilidade da obstrução dos vasos, evitando os trombos, os coágulos. Os rins, eles filtram esse sangue, né, e distribuem. Só que também lança pelas artérias, pelas veias, pelos capilares. E os capilares são muito suscetíveis a pequenos trombos. Mas a água tratada magneticamente reduz essa possibilidade. Mas, de novo, isso está no estudo científico. Fantástico, né? Outra coisa, né? O quarto item aqui na conclusão, a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células, né? Já falamos há pouco, né? A baixa oxigenação, a hipóxia, pode levar as células dos rins a morrerem. Pode causar lesões nos rins. Mas houve um maior aporte de oxigênio às células de todo o organismo e também dos rins. E o item 5, na conclusão, ele é muito interessante. Olha o que os cientistas disseram. Para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Diante de tudo isso que foi abordado nesse estudo científico sério, publicado nos Estados Unidos, e aqui dentro dessa conclusão, pelos próprios pesquisadores, eu te pergunto, o seu organismo e os seus rins são ou não beneficiados pela ingestão da água tratada magneticamente? Olha o item 5, né? Reduz o volume de sangue, tem efeito diurético.
você facilita em muito o trabalho dos rins. E aqui está essa tecnologia, é o Silocimol, junto com o Top H+, que tem esta comprovação científica que você acabou de ver. Mas o estudo científico inteiro, ele aponta os benefícios correlacionados à função dos rins. Há uma íntima relação. Rins saudáveis, bom funcionamento dos rins com a água tratada magneticamente. Nós já vimos, né? Insuficiência renal, cálculos renais, pessoas fazendo hemodiálise. Você pode prevenir, e isso está no estudo científico, você pode prevenir essas enfermidades renais. Logicamente, você talvez tenha algumas perguntas, esse estudo é vasto, qualquer um de vocês pode ter acesso, você pode solicitar a pessoa que te convidou esse estudo, pode tirar mais dúvidas, mas aí vem uma pergunta-chave. Nós vimos as funções dos rins, vimos como o estudo científico deixa claro que a água tratada magneticamente pelo Silocimol beneficia suas funções. Mas a pergunta é, as pessoas que já utilizam essa água e que já tinham alguns problemas renais, será que elas tiveram benefícios? E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá, pessoal? Vou interromper aqui o nosso compartilhamento para que nós possamos conversar com algumas pessoas que utilizam já a água tratada magneticamente pelo Silocimol, que tinham problemas renais, mas que tiveram diversos benefícios. Nós vamos conversar aqui primeiramente com a Eleni, tá? Vamos conversar com a Eleni. Deixa eu destacar você aqui, Eleni. Só um segundinho. A Eleni. Vamos adicionar aqui. Pronto. Eleni, muito boa noite. Uma honra tê-la aqui conosco, né? A Eleni é da cidade de Goiatuba, não é, Eleni? Sim, sou da cidade de Goiatuba, Goiás. Goiás. Eleni, por favor, nos conte os benefícios que a ingestão da água tratada magneticamente pelo Silocimol trouxe para você na questão renal. Então, há 6 anos atrás, eu venho definhando, né? Perdi a minha saúde, fui perdendo a saúde. Quando foi em janeiro de 2021, eu fui vítima do Covid. Aí, quando foi em abril desse ano, eu fiquei muito mal, inchada, né? Muito inchada e muito desanimada e com muitas dores pelo corpo. Aí, fui hospitalizada. Aí, o diagnóstico foi a perda da função renal do lado direito, né? Então, o rim, ele parou de filtrar. Aí me deixou muita preocupação, porque as dores não passavam. Aí eu recebi alta e vim para casa assim mesmo, com febre e muita cólica. Aí o médico falou assim que 30 dias era para mim fazer o retorno, porque se não tivesse voltado ao normal, eu tinha que fazer hemodiálise, por causa dos sérios problemas de saúde que eu já tinha, né? Aí, então, eu muito desanimada, já tinha perdido a vontade de viver, muito amarela, muito inchada. Aí a minha vizinha veio e me ofereceu a água, né? O primeiro dia, a primeira vez. Falou assim que para mim tomar da água dela, da casa dela, que ela tinha adquirido um produto, né? Que purificava a água. Aí eu falei assim, como que a água vai valer, né? Que eu tomo 12 medicamentos e não estou sentindo melhora. Aí a água, como que a água vai resolver? Aí ela falou assim, não, mas a água ela é tratada, ela é uma água que ela faz bem para os rins. E o seu problema é renal, você vai ter melhoras. Aí 3 vezes ela veio me oferecer. Aí na terceira vez ela falou assim, ó, eu vou trazer. Se você não tomar, não vai ser, a minha consciência não vai ficar pesada. Se você jogar fora, aí vai ser um problema seu. Aí a minha consciência não vai pesar. Aí ela trouxe, eu peguei e tomei a água, sem esperança, como que eu ia acreditar na água, né? Eu falei assim, a água eu já estou tomando, o médico falou para mim que é para mim tomar
A água, 2 litros por dia, no mínimo, era para mim tomar água. Era para mim fazer o repouso e depois voltar lá. Eu estou tomando direitinho. Ela falou assim, não, mas essa água que eu estou falando para você, ela é diferente, ela é uma água tratada, uma água magnetizada. Aí ela falou sobre as moléculas da água, ela falou a quantidade que eu tinha que tomar. Aí ela pegou e trouxe. Aí eu tomei, né? Sem esperança. Aí quando foi no terceiro dia, eu senti melhor, eu senti desinchada, porque eu inchava muito o rosto, as pernas, né? A mão ficava muito, de manhã já amanhecia inchada. Aí eu senti melhor, aí eu liguei para ela. Falei, não precisa trazer água não, que eu vou lá buscar. Ela falou, você vem mesmo? Eu falei, vou. Ela falou, se você não vir, eu vou trazer. Aí tá ela aqui, ó, que ela tá ouvindo, a minha vizinha. Aí então ela falou, se você não for buscar, eu venho trazer. Aí eu tomei, aí com 15 dias, meu esposo estava limpando o quintal e eu fui ajudar ele. Aí eu carreguei peso, muito peso, não senti nada, porque eu não podia varrer um terreiro. Eu sentia canseira, a falta de ar, ficava ofegante, né? Aí eu ajudei ele e ele viu a minha disposição, né? Aí depois do almoço, aquele sol quente, ele desceu lá embaixo e foi pagar para o produto vir. Ele ficou tão admirado da minha situação, né? Da minha evolução. Aí a minha pele ó, era áspera e branquicenta e ficava escamando. O cabelo, além de estar caindo muito, caiu muito meu cabelo, né? Fiquei com pouco em cabelo. Agora o cabelo está muito, nascendo demais. A sobrancelha tinha ficado pelada, e olha como é que já está, ó. Os pés, a unha era arrebitada, nasceu uma coisa preta assim por baixo, arrebitava a unha, agora está normal. Aí, no dia 18 de maio, eu comecei a tomar água da casa dela. No dia 2 de junho, eu encomendei, né? Aí chegou, então, quer dizer, no dia 18 agora, já vai fazer 2 meses que eu estou tomando a água. E os outros problemas também de saúde melhorou tudo. Eu estou ótima, estou sentindo muito bem. Vai perguntar. Ô, Eleni, que depoimento extraordinário, viu? Eu tenho certeza que tocou profundamente a todos que estão assistindo o seu relato, porque me tocou aqui profundamente também, viu? E resultado extraordinário, né? Então, devido à Covid, o seu rim direito teve paralisação total. Então, um risco muito grande de complicações maiores, né? Inclusive, o médico já falando da possibilidade de hemodiálise, né? Eleni, quem te apresentou essa tecnologia foi a sua vizinha. Como é que é o nome dela? Vamos conhecê-la? A que me apresentou, que me deu a água, Sim, sim, é a Luzia. a Luzia. O que é que você diria hoje para a Luzia, Eleni? Uai, muita gratidão e pedir muita desculpa a ela, né, por ter ignorado, porque eu ignorei ela. Eu ignorei ela porque eu estava assim, sem expectativa de vida já, né? Então, com a insistência dela, eu fui até rude com ela. Então, eu devo pedir muita desculpa, né? E ter muita gratidão por amor ao próximo. Porque ela não era uma vendedora, né? Então, muitas vezes, vendedor, eles fala bem do produto muito, né? Mas ela não é uma vendedora. Então, por amor ao próximo que ela fez isso. Fantástico, né, Eleni? Eleni, além dessa questão renal, né, que é um depoimento extremamente emocionante, houve mais benefícios para você e sua família? Sim, porque há 6 anos atrás eu sofri um infarto, né? Um infarto do miocárdio. Então, eu perdi a capacidade cardíaca de 70%. Aí ficou 30% da capacidade. Então, aí vem definhando, né? Aí, quando foi um ano atrás, nos exames, constatou que estava 21%. Aí o médico falou assim, o cardiologista falou assim, então você tem que frequentar mais perto, tem que ser de 3 em 3 meses agora, porque tem que observar muito, porque se chegar a 15%, vai ter que colocar marca-passo.
Aí, devido à pressão alta, diabetes que eu também tenho, né? Aí tinha, que eu acho que eu não tenho, porque eu medi, deu 87. O médico até falou assim para mim que não é para mim tomar. Por ele, eu não podia mais tomar um medicamento para diabetes, porque senão dava aí por glicemia, né? E é perigoso também. Aí, então, o urologista, o dia que eu fiz o meu retorno, ele falou assim que era para mim procurar o ginecologista e o cardiologista. Porque na parte dele, do urologista, né, dos rins, estava tudo ok. Ele ficou admirado da evolução, né, do quadro. Aí ele foi e mandou procurar o ginecologista. E o ginecologista também falou que a parte dele estava ok. Que por ele eu não era para tomar aqueles medicamentos, né? Pelo exame de sangue, não era para mais me tomar aqueles medicamentos. Eu estava tomando 4 remédios para diabetes e 3 para pressão alta. Aí ele falou assim, tá, o seu exame está tudo baixo, você não pode tomar mais esse medicamento. Mas você vai no cardiologista, porque foi ele que passou, eu não posso tirar. Vai imediatamente no cardiologista. Aí, como nós temos plano de saúde, tem uma guia por mês, né? Então, mês que vem, no início do mês, eu vou no cardiologista e vou falar sobre a patologia do coração, porque melhorou a minha insuficiência, porque a minha respiração, ela vinha só aqui e voltava, né? A respiração era curta. Agora, a minha respiração está indo lá no calcanhar e voltando, tá? Beleza, não tem cansaço físico, porque eu tinha muito cansaço físico, né? Aquele cansaço acabou, aquela disposição, aquela vontade de trabalhar, e acabou aquelas canseiras, aquela moleza, um zumbido que eu tinha. Ontem meu marido falou assim para mim, a zoeira da minha cabeça acabou. Ele aqui, ó, ele também está tomando a água, né? Ele falou assim, não, o zoeira da minha cabeça acabou. Aí eu assustei, porque eu também tinha e não tinha percebido que tinha acabado. Aí, então, era problema cardíaco, porque o cardiologista falou assim para mim que a falta de oxigênio que estava dando aquela zoeira na minha cabeça. Porque o coração estava com a capacidade mínima, aí a falta de oxigênio estava dando aquela zoeira na minha cabeça. Ele falou que aquilo lá não ia acabar. E acabou. Então, o diabetes, eu sei, eu sinto que ele acabou, e a pressão arterial também. Você consegue nos emocionar de novo, né? Eleni, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você imagina que seria a sua vida hoje se você não tivesse conhecido essa tecnologia? Eu já tinha morrido. Porque com o desânimo que eu estava muito... A vizinha aqui, ela pode contar, que ela chegou aqui, eu falei para ela que eu não tinha como viver mais, não. Aí foi por isso que ela insistiu com a água, porque ela tinha adquirido, porque o esposo dela tinha problema cardíaco também, e a neta dela tem problema nos rins, né? Faz hemodiálise. Por isso que ela adquiriu esse produto. Aí ela passou para mim, ela forneceu água para mim em 15 dias, né? Aí para mim acreditar, porque eu não acreditava. Eleni, nós agradecemos muito você trazer esse resultado seu pessoal, um resultado muito contundente, um resultado emocionante, né? Todos nós aqui ficamos com detida atenção e por diversas vezes ficamos emocionados e ficamos muito felizes de você, sua família. Você falou do seu esposo, né? Como é que é o nome dele? Apresenta ele para nós, Eleni. Já apresentou a Luzia, né? José Cândido. Seu José Cândido, né? É esse mocinho aqui, ó. Ele falou assim que vai tomar água até o cabelo dele ficar preto. Gente, é uma honra conhecer vocês. É uma honra ouvir esse relato da parte de vocês. Na hora que nós fizermos os novos exames, que eu estou observando a minha parte, aí eu quero falar também. Com certeza. Eleni, seu Zé Cândido, Luzia, muito obrigado, tá? Foi um prazer enorme ouvir o seu relato. Né? Prazer todo nosso.
Porque... E o que é interessante é que você não acreditava, né, Eleni? E a Não acreditava, não. insistentemente levou para você a água para usar e trouxe esse resultado. E você agora chega a dizer que se não tivesse conhecido, talvez não estivesse mais viva. Então eu não tenho dúvida, né? A gratidão que você tem pela Luzia no seu coração, não é, Eleni? Isso, é uma gratidão muito grande, que por Deus, né, que iluminou esse produto para chegar até a gente, né? É gratidão a Deus em primeiro lugar, depois vocês, né, que empenha muito em ajudar as pessoas. Então, eu tenho a minha vontade agora é que as pessoas sintam o que eu estou sentindo agora, porque a pessoa tem que conhecer, porque a pessoa que não conhece não acredita. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a conhecer, porque realmente é um produto que a limpa por dentro. Eu tô me sentindo limpa, estou me sentindo bem demais. Muito obrigado, Eleni. Prazer conhecê-la. Luzia, seu José Cândido. Resultado muito emocionante e muito obrigado por compartilhar com todos nós. Tenho certeza que o seu resultado vai ajudar muitas outras famílias ao verem e ouvirem o seu relato. Muito obrigado, Eleni, Luzia, seu José Cândido. Obrigada a nós. Por poder conversar com vocês aqui. Tá bom? Obrigado e bom trabalho. Bom, pessoal, deu para verem, né? O quanto que é espetacular essa tecnologia. O resultado aqui da Eleni é fantástico. Se você é como eu, muito provavelmente ficou emocionado, porque é impossível, né? Um resultado realmente extraordinário. Bom, agora vamos conversar com... Só um segundinho aqui, pessoal. Deixa eu remover o destaque. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa aqui agora a Uane. A Uane, lá de Ji, Paraná, tá? A Uane tem um resultado familiar de um problema renal e nós fizemos questão que ela viesse aqui conosco também compartilhar o seu resultado. Uane, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Por favor, compartilhe os resultados que você e sua família tiveram com a água tratada magneticamente pelo Silocimol. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Pois então, o benefício da água foi muito eficaz para minha família e para os meus pais. Meus pais são pessoas já da terceira idade e o meu pai, em 2012, teve um acidente e com esse acidente ele quebrou o fêmur, através disso veio habilitando as outras doenças. Meu pai era antigo fumante, né? E com isso atacou muito, não só o problema do pulmão dele, como tudo. Com o tempo passado o tempo, em 2014, meu pai ia ter que fazer cirurgia. Aí, com isso, o médico foi empurrando com a barriga, como se diz no ditado brasileiro, né? Quando foi em 2016, o meu pai ele teve que realmente passar, né? Ele estava tomando remédio para os rins para poder movimentar os rins para poder urinar, porque ele não fazia mais urina, ele não tinha mais como, porque ele ficou acamado. E aí, com o decorrer da gravidade, meu pai ia ter que fazer hemodiálise. Aí foi onde a gente conheceu o aparelho da água, né, da Timol, a Delma, que na época era minha sogra, ela apresentou para minha família. No começo, a minha família não acreditava muito, meus irmãos não aceitavam muito, mas a minha mãe colocou fé, comprou, e com isso o meu pai foi tomando a água certinha, de decorrer que ele tinha que tomar 2 a 3 litros por dia. E com isso, graças a Deus, ele foi voltando, né, o movimento do organismo dele, não foi preciso fazer hemodiálise, graças a Deus. Hoje o meu pai, ele é acamado ainda, mas ele não precisa mais de remédios para isso. E graças a Deus também, a minha mãe, por ser uma senhora de idade, também teve muito benefício com a água. Ela emagreceu muito, tomando a água certinho. Ela tinha problema de pressão alta, também regulou. Meu pai tinha artrose e artrite, também amenizou tudo isso. Então, assim, a água, ela realmente foi muito eficaz, graças a Deus.
A Uane trouxe esse relato porque o pai dela está acamado. Mas, Isso. interessante, já estava com hemodiálise praticamente marcada. Marcado para fazer, a família não aceitava, mas realmente, graças a Deus, conhecemos a água e não foi preciso. Não foi preciso. Então, você não concorda que esses relatos corroboram o estudo científico? Vem de encontro o que está escrito ali, né, que a água tratada magneticamente beneficia as funções renais? Então, esses depoimentos, como o da Uane, da Eleni, corroboram plenamente. Uane, o que é que você diria para as pessoas que ainda não conhecem essa tecnologia? E fale da sua satisfação íntima, pessoal, de ter esse resultado familiar, por favor. Olha, a gratificação é muito grande. Assim, as pessoas hoje tomam água de qualquer jeito, qualquer tipo, né? A maioria das águas são com muito cloro. Então, assim, o aparelho da Timol, o Silocimol e o Top H+, eles são muito bons porque ele tira a impureza da água. Ela fica mais fina, mais leve, como se diz. Então, assim, se você não usou, não tem um aparelho, usa para você ver. Você vai ser muito gratificante, né? Ele ajuda muito, não só os rins, mas todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Como você própria disse, né, trouxe esse benefício para o seu pai, para a sua mãe. Uane, muito obrigado, viu? Queremos muito agradecer. Eu que agradeço. Aí em Ji-Paraná é 1 hora a menos do que no restante do país, né? Você teve que ser mais cedo para poder vir nos dar esse relato. E nós só queremos agradecer. Nossa sincera gratidão por se dispor a compartilhar o seu resultado familiar com o uso dessa tecnologia. Uane, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês e tenham uma boa noite a todos. Bom, pessoal, estes dois relatos, da Uane e da Eleni, fecham tudo, não concordam? A água tratada magneticamente pelo silocimol trouxe todos esses benefícios que vocês acabaram de ver, que acabaram de ouvir. O relato da Eleni, ele é simplesmente extraordinário, né? Você tem um resultado simplesmente extraordinário. Você percebeu que no caso dela são vários problemas renais, problema de coração. Você vê agora o caso da Uane, o pai dela, a mãe. Mas é essa tecnologia que a Timol tem. Mas eu insisto em falar o ponto principal. É uma tecnologia que não foi idealizada no fundo de um quintal, numa garagem. Não é isso. E é por isso que nós trouxemos trechos do estudo científico, para que você enxergue a seriedade do projeto, para que você enxergue o quanto essa tecnologia é importante. E estudo científico que teve ampla aceitação nas melhores bases internacionais. Então, não se trata só de fé, não se trata de efeito psicológico, de efeito placebo, autossugestão, nada disso. Tem comprovação científica. Porque a todo momento, alguns talvez argumentem, olha, mas será que não foi a fé, a indução, o efeito placebo, a autossugestão? O nome que você quiser dar. Mas o estudo científico, ele traz à tona esses benefícios. E esses estudos deixam claro que não é a indução, não é a autossugestão. Os resultados advêm de uma tecnologia experimentada, testada, que você tem segurança de usar. E dentro disso tudo, cabe dizer o seguinte, o silocimol é o único produto no mundo, dentro do segmento, que tem comprovação científica. E isso te dá segurança, não é verdade? Você vai utilizar um produto que tem laudo probatório. Não é algo que foi idealizado, não é uma garrafada. É uma tecnologia com embasamento científico. E esses depoimentos corroboram o estudo científico e te dá a garantia e a certeza que você e sua família vão utilizar e vão ter saúde de vida. Saúde para a sua vida. Naturalmente, você que está aqui pela primeira vez, né, tem muitas perguntas, e aí eu quero dizer para você o seguinte, converse com a pessoa que te convidou,
essa pessoa que te enviou o link, ela está apta a tirar todas as suas dúvidas. Mas, novamente, lembra que no início da apresentação, nós falamos que a pessoa que te convidou, ela teria profundo interesse no seu bem-estar? Lembram disso? Ela teria profundo interesse no seu bem-estar? Agora, depois que você viu os estudos científicos e esses depoimentos, você não chega a essa mesma conclusão? A pessoa que tirou esse tempinho para te enviar esse link, fazer o convite, talvez te ligou, ela deseja que você tenha mais saúde, deseja que você tenha qualidade de vida, mas não é só você, é a sua família também. Então, a pessoa que te convidou realmente deseja o seu bem-estar. E nós esperamos que tenha valido muito a pena o tempo que você tirou para poder ouvir esses relatos, que pode beneficiar você e todas as famílias. A pessoa que te convidou, ela pode te enviar um link, e o link lá vai dizer produto direto da fábrica. Essa é uma garantia que você também vai estar adquirindo um produto verdadeiro, não vai estar adquirindo algo que foi copiado. Você pode pedir à pessoa o link que fala que o produto é direto da fábrica, ok? A pessoa vai te enviar esse link e você vai adquirir o produto devidamente testado. Infelizmente, alguns caíram na armadilha de consultar o Dr. Google, né? E adquirir um produto que não funcionava. E nós não queremos isso para você. Nós queremos é o seu bem-estar, a sua saúde. Então, peça à pessoa que te convidou o link que diz lá, direto da fábrica. Você tem a certeza, a segurança de estar utilizando um produto devidamente testado. Ok? Nós vamos liberar aqui um pouquinho o áudio de todos. Lógico que é impossível ouvir a todos, mas se alguém quiser fornecer um relato seu, pessoal, de como foi ajudado com água magnetizada, né? Esses nós não combinamos. Se você quiser voluntariamente dar o seu relato, só levanta a mãozinha aí para que nós possamos te ouvir. Então, vamos ouvir aqui o Wesley Botelho. Wesley, pode ativar o seu áudio. Boa noite a todos. Também quero que todos sintam o que eu estou sentindo hoje e o que eu não sentia antes, que tinha medo do decorrer dos dias e dos anos ter consequências piores ainda, pois já fazem 3 meses que eu estou bebendo água magnetizada. Antes era lombalgia, dor na coluna, enxaqueca, dores de cabeça, sinusite, cólicas intestinais, formigamento nas mãos. Eu trabalhava um pouco no período da manhã, quando era tarde não prestava para mais nada. No outro dia ficava acamado e tomando medicações, até corticoides, né? Medicações caras. Dipirona vivia no meu bolso para tirar a dor de cabeça e dores que tinha constantemente. Hoje, posso dizer o que é, mas sinto-me que nem a senhora Leni, de ter disposição, prazer em fazer as coisas, mais alegria e vontade, porque durmo bem, e as atividades que eu faço, nenhuma patologia me incomoda, tanto que, às vezes, até pego na enxada, né? E aí o trabalho aumenta, né? Então, só benefícios através do Silocimol e o Top H+, que trouxe benefício. Então, indico a todos e aqueles que também, porventura, possam pensar como eu pensava antes, que supostamente possa ser uma garrafada ou alguma coisa suspeita, sem sombra de dúvida. Conclusões científicas que nos torna
pessoas saudáveis com o corpo alcalino, sem acidez, para que nenhuma patologia ou doença ou enfermidade venha nos deixar alguma pessoa que possa estar indisposta. No entanto, hoje eu me sinto muito bem. Ô, Wesley, muito obrigado. Você é da onde? Qual a sua cidade? Por favor. Brasília. Brasília, né? Já falamos outras vezes, né? Muito obrigado, viu, Wesley? Deixa eu ouvir aqui agora a Tereza, tá? Vamos ouvir a Tereza. Deixa eu adicionar aqui. Tereza, por favor, nos diga de onde você é, quais são os benefícios, pode falar. Então, eu sou do Ceará, mas eu estou morando atualmente aqui em Itapema, Santa Catarina. E eu tenho um problema nos rins que é cálculo renal. O cálculo, ele já é muito grande, né? Já fiz cirurgia, mas não saiu. E o cálculo, ele é muito grande e eu já perdi a maior parte do rim direito. E era para fazer a cirurgia antes da pandemia, já estava tudo marcado, mas veio a pandemia, não pude fazer. Vou ter que dar entradas dos papéis novamente agora, em 2022. Mas eu fui apresentada ao produto da Timol, o Selicimol, em novembro. Uma amiga, né, insistiu muito, falava muito dos benefícios, mas a gente sabe como é que é, eu já sabia que o pH da água tem que ser muito bom, né, já tinha esse conhecimento, mas nunca tinha bebido uma água boa. E ela insistiu tanto que ela deu para me usar também, como a senhorinha aí, né, no início. E ela deu para me usar, e o meu xixi, por causa dos cálculos, né, o xixi é muito escuro, muito assim, o cheiro, assim, um odor muito grande, e estava sentindo muito mal. Mas com o passar do tempo, né, eu vi que o xixi agora é claro, não tem mais aquele odor, e também estou na menopausa, né, não estou mais tomando os remédios da menopausa, porque eu também, essa parte aí da menopausa, eu senti que eu não estou mais com aqueles calores horríveis, né? Deixei de tomar o remédio, tomo da pressão alta só mas porque também eu tenho que, vou falar a verdade, eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque já que eu tenho esse problema, né? A água vai ajudar muito, mas eu preciso também, para melhorar mais ainda, eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque se eu não cuidar, os órgãos não vão funcionar direito, a água também não vai, né? Vai ajudar, mas não tanto como deveria. Mas eu só tenho a agradecer o produto, eu já enviei um produto, igual a minha amiga fez comigo, eu recebi os produtos agora, enviei essa semana para uma amiga minha, lá do Espírito Santo, para também começar a água que ela tem fibromialgia, e eu tenho certeza que vai ajudar ela, assim como me ajudou também as outras pessoas. Também quero muito agradecer por você compartilhar o seu resultado, né? Também um resultado de pouco tempo, mas é visível a melhora em todos os aspectos. Muito obrigado, viu, Tereza? Você está nessa região maravilhosa aí de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, né? Nós já estivemos aí 10 anos atrás com esse projeto, apresentando em toda essa região, a região que eu gosto muito particularmente, né? E que bom que você conheceu essa tecnologia e trouxe esse benefício também para a sua família. Muito obrigado, viu, Tereza? Bom, pessoal, olha, ainda tem aqui muitas mãos, mas infelizmente o tempo vai ser impossível hoje, né? Vamos deixar para um segundo assunto. Nós teremos uma outra live posteriormente falando dos rins e vocês vão gostar muito, porque os rins também têm íntima relação com as emoções. Mas esse é um assunto que vamos trazer um terapeuta para abordar a correlação das emoções com os rins. E, de novo, como a água magnetizada pode ajudar. Pessoal, um excelente abraço, uma excelente noite a todos vocês, um grande abraço. E eu quero agradecer muito aqui a Eleni, a Tereza, a Uane,
Agradecer muito a vocês que vieram compartilhar os seus resultados. Então, um grande abraço a todos vocês e reiterar, você que está como convidado, conversa com quem te fez o convite e peça a ela o link que diz direto da fábrica, para você não incorrer no erro de adquirir um produto que não vai trazer os resultados. E nós não queremos isso. Queremos que você utilize o produto que tem essa comprovação que você acabou de ver. Comprovação científica, que insistimos nesse argumento, né, para que você tenha segurança de utilizar o produto que vai trazer esses resultados. Bom, pessoal, grande abraço a todos, excelente noite, que Deus nos abençoe e continue compartilhando os seus resultados para que possamos ajudar todas as famílias do Brasil e do mundo a terem mais saúde e qualidade de vida.